Bom dia, Andradina. Bom dia, Noroeste Paulista. Estamos aqui em mais um sábado para o Saúde e Consciência. Gente, hoje eu quero trazer um assunto que talvez seja meio negligenciado pela gente, hein? Hoje a gente vai falar um pouco sobre o sono, tá? Quero trazer algumas pesquisas, algumas coisas que eu andei investigando aí, porque a gente está descobrindo, né, várias coisas sobre o sono e tem impacto na nossa saúde mental, na nossa saúde física, em todos os aspectos da nossa vida. O sono tem um impacto muito forte, tá? E eu me atropelei aqui, eu já fui falando logo do assunto porque eu estou empolgada para falar e esqueci de me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou a Kaline Ranieri, sou estudante de Educação Física e jornalista, apresentadora aqui do programa, aqui na Andra TV+, que é a nossa web TV preferida aqui da nossa região e muito em breve do mundo inteiro, tá? E é isso, já dei a introdução aí, né? Então hoje a gente vai falar sobre o sono, que é um assunto muito importante, é bom a gente saber como que funciona e como melhorar o nosso sono. Mas antes de engajar no assunto, para dar aquela aquecida, começar o dia, eu vou chamar os nossos comerciais, tá? Enquanto os comerciais vão passando, você já vai compartilhando o link da nossa live aqui do nosso programa, porque eu acho que é importante todo mundo saber, aí para todas as idades, tá? Todo mundo tem que saber da importância do sono. Então manda para todo mundo, para o grupo da família, para o grupo dos seus amigos, compartilha no seu Instagram e marca a Andra TV+, que é @andraetv. Então compartilha o link, marca a gente e é isso. Fica aí com os nossos comerciais e eu já volto. Na hora de construir ou reformar, você merece uma loja completa, de confiança e que entende das suas necessidades. Por isso, a Júnior Materiais é a parceira certa para cada etapa da sua obra. Aqui, você encontra ferramentas que garantem eficiência, materiais hidráulicos de qualidade e portas e janelas que unem resistência, praticidade e beleza para valorizar cada ambiente. Sempre com variedade, marcas confiáveis e o melhor preço da região. A Júnior Materiais oferece atendimento diferenciado, feito por quem entende do assunto e entrega rápida direto na sua obra, garantindo praticidade e economia de tempo. Júnior Materiais, construindo com você. Rua Homero Rodrigues, 1904, telefone 3723-1004. Todo dia é dia de viver momentos especiais e eles começam aqui, na Cafeteria Balaio Cafés Especiais. Dos clássicos aos mais elaborados, cada café é preparado para despertar o melhor do seu paladar. E para completar, lanches fresquinhos e bebidas que combinam em qualquer hora do dia. Um espaço que é mais do que uma cafeteria. É ponto de encontro, de descanso e inspiração. Cafeteria Balaio, o sabor que acolhe, o lugar que conquista. Na Rua Alexandre Salomão, 1339, no centro de Andradina. Olá! Tá calor aí? O seu ar-condicionado não está gelando como antes? Então eu tenho a solução para você. A L-Service Ar-Condicionado tem o melhor serviço para Andradina e toda a nossa região. O seu ar está sujo? Não está gelando? Não tem problema. Pare de ter dor de cabeça e ligue agora para a L-Service Ar-Condicionado. Ligue para o telefone 18 997 48 95 99. L-Service Ar-Condicionado, o melhor serviço para Andradina e toda a região. Claro que te proporciona conforto, qualidade, economia e praticidade para você e sua família. L-Service Ar-Condicionado. Dezembro é o mês sagrado. É o mês do nascimento de Jesus. E eu, vereador professor Luzimar, estou aqui para desejar a todas as famílias andradinenses um Feliz Natal
e um próspero ano novo. Que tenhamos muita paz, muita saúde para o ano que vem. Se Deus quiser, estaremos juntos mais uma vez. Fiquem com Deus. Voltamos. Vocês ficaram por dentro aí dos nossos patrocinadores, os nossos apoiadores, pessoas que acreditam aqui na Andra TV+, e contribuem, favorecem o ambiente aqui também para tudo isso acontecer, tá? Então, só lembrando que todas as empresas que estão aí são empresas de muita confiança, de muita qualidade. E então, assim, qualquer coisa que você precisar, pode ir nelas que é certeiro, tá? A gente não iria colocar aqui pessoas que não são de qualidade, tanto quanto a gente. Então, bora lá. Falei para vocês aí no comecinho já o nosso assunto, né? Hoje a gente vai falar sobre o sono. E aí eu quero que vocês me respondam. Quantas vezes você já não se sentiu indisposto e achou que era só cansaço? Né? Quantas vezes você já não viu, de repente, seu rendimento no treino está super fraco, e aí você foi lá e procurou um suplemento, um pré-treino para poder dar um gás? Ou às vezes você viu sua concentração no trabalho ou nos estudos ir pelo ralo e você achou que era só porque você estava trabalhando demais ou estudando demais? Na verdade, tudo isso pode ser resultado do sono, porque o nosso sistema nervoso ele precisa de um reset. Todo dia precisa de é como se fosse uma atualização do iOS da nossa cabeça. E é justamente no momento do sono em que isso acontece. Então, muitas vezes a gente se vê aí cansado demais, quebrado demais e acha que é algum outro problema, quando na verdade é só uma questão de tentar ao máximo dormir direito. Nem sempre a nossa rotina atual favorece isso, né? Porque a gente sabe, muita gente vive em rotinas muito agitadas, precisa dormir muito tarde por conta das coisas que tem que fazer e aí acorda muito cedo. Mas a gente precisa adequar isso o máximo possível e eu vou contar para vocês aqui no programa de hoje um pouco do que a ciência fala sobre isso e deixar algumas dicas também para a gente tentar ao máximo melhorar o nosso sono aí dentro da nossa rotina, tá? Então, bora lá. Primeiro de tudo, eu quero falar para vocês o porquê que o sono importa tanto, né? Por que a gente tem que cuidar do nosso sono? Primeiro, como eu falei, o sono ele é como se fosse um reset para o nosso cérebro e para o nosso corpo, para o nosso sistema nervoso no geral. Então, a gente precisa de um tempo, né, para que isso aconteça. E quantas são essas horas aí, a recomendação? Para uma pessoa adulta, normalmente ali é por volta das 7 horas, 8 horas de sono é o mais adequado, né? A gente escuta isso e é real, é o tempo que o corpo precisa para fazer esse upgrade para o dia seguinte. Então, de 7 a 8 horas, isso é recomendação da OMS e outros órgãos de saúde também. Aí uma outra coisa que destaca a importância do sono, né, a necessidade de um sono regulado, é que tem vários estudos que associam o sono desregulado com o risco de doenças e até de óbito, né? Então, por que isso acontece? O sono desregulado ele pode ser mais favorável aí para doenças cardiovasculares e até para AVC. Porque é isso, o corpo não reseta, né, não faz a manutenção que precisa ser feita durante o período de sono, e aí as células ficam todas bugadas, bagunçadas, e o corpo não funciona direito, correndo o risco do aumento dessas doenças. E tem alguns estudos populacionais, né, feitos aí com algumas populações ao redor do mundo, algumas meta-análises, que mostraram realmente que um sono muito curto, e olha que curioso isso, tanto um sono muito curto, com horas abaixo das 6, 7, 8 horas ali, é prejudicial e pode causar essas doenças, quanto também um sono muito longo. Então, assim,
É claro, de vez em quando a gente gosta aí, né, de passar das 12 horas. Para quem gosta e quem consegue, a gente ama passar das 12 horas de sono, né? É bom. Mas isso com frequência também não faz bem para o organismo, tá? E também pode acarretar essas doenças cardiovasculares ou aumentar o risco de AVC, porque é isso. Aí o corpo também, em vez de não fazer o processo, ele faz o processo demais, o que também desregula as células e o funcionamento do nosso sistema nervoso. Então, isso não é legal. Então, por isso que o ideal é sempre ali nessa média de 7, 8 horas, né, 6 a 9 horas, por aí. Nunca muito fora dessa margem, tá? E uma outra coisa que funciona muito também, né, que ajuda na melhora do sono ou, né, que impacta na vida quando o sono está desregulado, é justamente a regularidade do sono. E com regularidade eu quero dizer assim, horário. O horário que você dorme e o horário que você acorda. Se você, num dia você dorme às 9 da noite, aí no outro você dorme à meia-noite, aí no outro você dorme às 8, no outro você dorme 1 da manhã, isso também não faz bem. Por mais que, né, você respeite ali as 8 horas de sono, meio que não adianta nada você respeitar as 8 horas de sono se você está dormindo em horários muito diferentes. E isso impacta no nosso círculo circadiano, que é o ritmo que o nosso corpo tem. Então, o período que você passa dormindo e o período que você passa acordado. Então, se você, um dia você dorme muito cedo e no outro você dorme muito tarde, esse sistema fica desregulado. E aí, isso também atrapalha, né? O nosso corpo é como se fosse o sol. Tem o horário de nascer e o horário de se pôr. Então, funciona mais ou menos assim. A gente tem que ter um horário de se recolher e um horário para ficar acordado. Tá? Inclusive, é até recomendado que, assim, no período da noite você já vá abaixando as luzes da sua casa, vá deixando luzes mais amareladas ou luzes menos fortes ali um tempo antes de dormir e tal. Mas essas coisas, peraí que eu já falo, eu vou deixar para a parte das dicas, não vou adiantar o assunto aí não. E é isso, então, por isso que o sono importa, né? Por conta de todas essas questões de saúde, todos esses impactos. Agora, também tem uma outra parte, que é a saúde mental. Tem, gente, evidências reais, né? Evidências fortes do sono na saúde mental. Então, quando a gente fala de sintomas depressivos, sintomas de ansiedade ou algum outro transtorno da mente, né, alguma outra questão da mente, o sono atua justamente fazendo a regulação disso, né? Então, um sono ruim, ele pode acarretar nessas doenças, né, nesses sintomas de depressão, de ansiedade. Pode piorar a saúde mental justamente porque o cérebro não faz o reset. E tem um ponto bem curioso, que aí já é uma coisa mais científica, né? O nosso cérebro, ele solta algumas substâncias durante o período do sono, que são substâncias reguladoras do nosso humor, reguladoras do nosso foco, reguladoras das nossas conexões neurais, quando se fala de concentração, né, de cognição também. Então, o nosso pensamento depende muito do nosso sono. Se você não teve um sono legal, provavelmente seu pensamento vai ficar mais lento, mais desacelerado. Então, quando o sono está bagunçado, a chance da nossa saúde mental piorar é grande, porque afeta diretamente o nosso humor, o nosso descanso, todas essas coisas. E aí também tem essa questão da regulação emocional, né? Como eu falei, o cérebro solta ali algumas substâncias durante o período do sono que fazem a regulação da nossa mente, né? Do que a gente sente e como a gente interpreta o mundo também. Então, por isso que é super importante. Inclusive, assim, você pode até fazer um teste com você mesmo. O dia que você não dormir bem, tenta prestar atenção no seu humor, em como que varia, em como que muda o seu humor. Às vezes você vai ficar mais com uma facilidade de irritação maior, você vai ficar mais lento nas atividades que você precisa fazer. Então, assim, o impacto é direto. E um outro impacto muito grande do sono também é no nosso desempenho físico. E, gente, esses dias foi muito curioso porque eu passei por uma experiência
na academia, nos meus treinos mesmo. Tô num período de rotina um pouco mais agitada do que o normal e não tô conseguindo cumprir as 8 horas de sono, né? Tô tendo regularidade no horário, mas as 8 horas de sono tá um pouco complicado. E às vezes tá tudo bem também a gente sacrificar, sabe? Mas a gente tem que saber da importância para não cometer essas coisas sempre. Mas fui fazer um teste ali, né, na academia durante o meu treino e, cara, o desempenho cai, real. O corpo parece que perde um pouco da força quando o sono não tá no lugar. Então, você pode fazer um teste aí sobre isso. Primeiro porque o sono ajuda na recuperação muscular. Então, quando a gente está ali no nosso período de repouso, né? Como eu falei, todas aquelas substâncias que o corpo libera, né? O cérebro e o nosso sistema nervoso liberam. Todas essas substâncias, elas ajudam a fazer todo esse reparo do corpo também, e não só da mente. Então, todo esse período de repouso, ele vai ajudar ali a reconstruir os nossos músculos, vai enviar todas as coisinhas que o nosso músculo precisa para fazer uma boa recuperação e no outro dia estar de pé, funcionando legal, enviando a quantidade de sangue, de oxigênio necessária para o funcionamento. E quando a gente não tem o tempo de sono adequado, isso fica prejudicado. E, além disso, o sono também ajuda no aprendizado motor, porque é quando a gente está no sono que a gente também absorve todos os ensinamentos que a gente teve durante o nosso dia. Então, o sono faz, né, esse upgrade do corpo, mas ele também faz um backup das informações que a gente teve ali no dia. Tanto que às vezes até acontece assim, né, essa questão do backup, às vezes a gente viveu uma situação que foi muito impactante no dia, recebeu uma informação, alguma coisa, e aí você pega e sonha com aquilo. Por quê? Justamente porque durante o sono a gente faz esse backup, né, o upload dessas informações do dia. Então, inclusive, as informações motoras. A gente aprende, guarda as informações do movimento no nosso corpo durante o sono. Interessante isso, né? E aí, falando aqui um pouco de como o sono ajuda a gente, né, na nossa saúde, mantém a nossa saúde no lugar, tem essa questão mais biológica, que eu já citei aqui, que é a questão das substâncias, né? Existe uma substância que se chama BDNF. Essa substância é a mais falada, né, uma sigla, é a mais falada que ela ajuda a reconectar o cérebro. Então, é isso que ela faz, né? Ela vai refazer ali as conexões neurais que precisam ser feitas para fazer a conexão de todas as informações do dia, tal, fazer todo esse processamento cerebral para deixar tudo em dia, né? Para você acordar no dia seguinte com o seu sistema, seu iOS, seu Android funcionando certinho, tá? Também regula o apetite, então regula a fome, né? Como a gente lida com a comida também está muito diretamente conectado com o sono, por conta de duas substâncias que são, eu anotei aqui, leptina e grelina, que elas também atuam na questão da resistência à insulina. E a insulina está totalmente ligada também ao nosso sistema de fome, né, ao nosso apetite. Então, quando isso não está regulado, é mais fácil da gente sentir fome. Inclusive, recentemente eu vi, mas assim, foi no TikTok, um médico falando sobre isso, que normalmente, em um dia que a gente não teve um sono muito legal, a chance de ter vontade de comer doce, vontade de comer besteira, não se alimentar direito, né, beliscar muito ao longo do dia, a chance disso acontecer no nosso corpo é maior porque a gente não liberou essas substâncias que fazem essa regulação durante o nosso sono. Então, a gente vai ficar com o nosso apetite ali deturpado. Às vezes você comeu, almoçou e dali um pouquinho você já está sentindo fome de novo. É justamente por conta disso aqui, desse mecanismo, essa mágica que o nosso corpo faz. Depois também tem a questão da inflamação. Então, né, a gente vive falando aí, meu corpo está inflamado, tal. Alguns alimentos que inflamam o corpo. Mas o sono desregulado também contribui para um corpo inflamado.
Então, tudo que você tiver que recuperar no seu corpo, tudo que você tiver que tratar no seu corpo, se você não tiver o sono regulado, vai ficar mais difícil. Inclusive, assim, o nosso músculo mesmo é um exemplo, né? A gente falou aqui agora. Porque quando a gente rompe as fibras do músculo durante um treino, ele fica o quê? Inflamado, é por isso que dói. E aí a gente precisa recuperar. Se o sono não tá legal e o corpo está inflamando, não vai ter recuperação nenhuma. Então, por isso que é muito importante a gente melhorar o sono, caso queira combater inflamações do corpo. Também tem as questões de regulação do sistema simpático e parasimpático do nosso corpo. E no que isso impacta? Na regulação de estresse. Estresse e oxidação do corpo. Então, quando a gente tem o sono regulado, esses sistemas ficam equilibrados e diminui o estresse. E aí, estresse não só sensação de estresse, né, de ficar estressado, mas é o corpo agitado, é o corpo sem saber muito para onde ir, um corpo que pode ficar irritado, né? E aí, só antes de chamar aqui de novo o nosso intervalo, eu quero só deixar aqui algumas dicas de, assim, quais são os tipos de sono e quais são os melhores horários ali, só para a gente ficar por dentro disso, tá? Então, já falei aí para vocês que a prática, né, aliás, para adultos, o ideal é que seja ali entre 6, 7 até 8, 9 horas de sono, tá? Pelo menos isso, para fazer todo esse reset. Para idosos, o ideal é que fique entre 7 e 8, respeitando bastante isso. Quando a gente vai para os adolescentes, o sono é maior. Então, você vê, né, você às vezes tem um adolescente em casa, dorme muito, porque para adolescentes o ideal é entre 8 e 10 horas. Para crianças também pode aumentar aí para 10, 11 horas de sono, porque o corpo ainda está num sistema de formação, né? Então, o sono contribui para esse ambiente de formação em que a criança e o adolescente estão. Sem contar que também o gasto energético, normalmente, né, de crianças e adolescentes, é maior, rotina de escola, às vezes a atividade física de uma brincadeira, alguma coisa. Então, a recuperação precisa ser um pouco maior também. E aí, durante o sono, também faz todos esses sistemas de evolução, de crescimento do corpo. E aí, também falei para vocês sobre a regularidade. Então, o ideal é que você mantenha uma regularidade, sempre ter um horário certo para dormir e um horário certo para acordar. Assim, você regula o seu círculo circadiano e faz o seu corpo funcionar bonitinho ali no lugar, né? Para o seu cérebro e o seu sistema nervoso já saberem que, poxa, deu tal horário, eu preciso começar a preparar aqui o meu backup, meu upgrade. E aí, a qualidade, né? Existem já vários estudos de monitoramento do sono, tem equipamentos que fazem isso pra gente, né? Tem relógio, no próprio celular você consegue monitorar isso. Tem dispositivos que você consegue acompanhar o seu sono. E é muito importante ter noção também da qualidade do seu sono, porque quando você não tem um sono contínuo, né? Às vezes você acorda muito à noite, tem muita apneia do sono ou qualquer coisa assim, também interrompe esse ciclo de recuperação. Então, toda vez que o cérebro está começando a fazer, alguma coisa interrompe. Aí está começando a fazer, alguma coisa interrompe. E nenhuma dessas reparações do sistema nervoso consegue ser concluída. Então, também um sono muito picado, né, durante a noite também não é legal. Então, a gente precisa prestar atenção nisso, tá? Então, para o primeiro bloco, é isso, tá? Já ficamos sabendo aqui de toda a importância de um sono regulado. Eu vou chamar os nossos comerciais agora e, na volta, eu vou trazer algumas dicas, algumas coisas práticas para a gente conseguir melhorar o nosso sono, mesmo nessas rotinas meio caóticas que a gente tem. Então, fica por aqui para você pegar essas dicas, porque também não adianta só saber por que o sono é importante e não saber como fazer para melhorar.
E aproveita esse momento do intervalo também, se você ainda não compartilhou, compartilhe o link com todo mundo. Já se inscreve, deixa seu like aqui pra gente impulsionar a entrega desse vídeo. E é isso, eu já volto. Na hora de resolver a vida financeira, conte com quem entende do assunto. A Bevenuto Financeira está aqui para ajudar você a realizar seus planos com praticidade e segurança. Oferecemos crédito pessoal, empréstimo consignado para aposentados e pensionistas, saque aniversário do FGTS e muito mais. Tudo de forma rápida, sem burocracia e com as melhores condições para o seu bolso. Porque quando você precisa de dinheiro fácil, atendimento de confiança e soluções que cabem na sua vida, o lugar certo é a Bevenuto Financeira. Rua J.A. de Carvalho, número 1057 Centro. Telefone 18991482386. Realce a beleza que já existe em você, aqui, na clínica do Dr. Calil Marão. São mais de 15 anos de experiência, mais de 15 mil procedimentos realizados, trazendo leveza e sofisticação. A sua melhor versão começa aqui, na clínica do Dr. Calil Marão. Na correria do dia a dia, sua empresa precisa de agilidade e controle. O GECOM, da Sunnysoft, é o sistema de gestão que simplifica processos e facilita o seu trabalho. O aplicativo Tá na Mão usa o sistema da Sunnysoft integrado. O sistema da Sunnysoft é ideal para comércios, restaurantes e prestadores de serviço. Controle de estoque, vendas, financeiro e notas fiscais em um só lugar. Com suporte técnico especializado e atualizações constantes. Simplifique a gestão da sua empresa com a Sunnysoft. Sunnysoft, tecnologia que impulsiona o seu negócio. A inteligência artificial não é o futuro, é o presente. Empresas do mundo todo buscam profissionais que saibam usar essa tecnologia para gerar resultados. Dominar a IA é abrir portas, aumentar oportunidades e se destacar no mercado de trabalho. Invista no seu conhecimento. Vem para Prepara IA, você também. Caixa de soluções em higienização profissional. Na SG Cleaner Box, você encontra serviços especializados para elevar o padrão do seu ambiente. Restauração de pisos, restauração de vidros, faxina detalhada e manutenção completa. Tecnologia, técnica e excelência para entregar eficiência, segurança e qualidade em cada etapa do processo. Ambientes limpos e restaurados não são apenas estéticos, são saúde, produtividade e bem-estar para quem vive e trabalha neles. Agende o seu orçamento e descubra como transformar a sua estrutura com um serviço de alto desempenho. SG Cleaner Box, eficiência que você vê, qualidade que você sente. Voltamos! Eu espero que não tenha dado sono em ninguém com esse papo, porque a vontade de bocejar é enorme. E, gente, eu não sei se vocês gostam, mas é bom dormir, não é? É gostoso quando a gente consegue pegar naquele sono bom, né? Mas é isso, voltamos, a gente viu aí os nossos patrocinadores. Mais uma vez agradecer a todos esses. A gente está com os nossos patrocínios aumentando por aqui, então é muito legal de ver todo esse movimento acontecendo. Mas bora lá. Então, no primeiro bloco falamos um pouco sobre
a importância, né, de ter um sono regulado. A gente falou dos impactos do sono na nossa saúde mental, na nossa saúde física, né, o nosso desempenho físico, na nossa concentração, tudo isso. E agora eu reuni aqui algumas dicas do que a gente pode fazer para tentar ao máximo regular o nosso sono, porque eu sei que é difícil, gente, às vezes é filho, é casa, é trabalho, é estudo, às vezes mais de um trabalho, né, várias atividades que a gente tem ao longo do dia, e é difícil você ter um horário certo, é difícil você conseguir fazer todos os rituais bonitinho, né, para conseguir ter um sono de qualidade. Mas a gente precisa cuidar, tanto quanto as outras coisas da nossa vida, o sono também é uma área que precisa de bastante atenção. E vale também ressaltar que, assim, eu vou trazer algumas dicas aqui, mas, cara, se for necessário, procura um médico, porque tem questões de sono que precisam, de fato, de um acompanhamento especializado, né? Se você tem muito problema de sono, não fica se automedicando, tá? A gente está vendo uma crescente aí do uso da melatonina, né? Que é um hormônio. A melatonina é um hormônio que é produzido aqui pela parte frontal, a parte frontal mesmo do nosso cérebro, aqui, principalmente na glândula pineal, bem pequenininha, é ela que produz a melatonina. E a melatonina ela é um hormônio responsável justamente por essa renovação. Mas tem muita gente tomando a melatonina, achando que isso vai fazer o meu sono melhorar, mas na verdade a melatonina ela contribui mais ali para o momento de pegar no sono. Depois que você já está dormindo, né, não garante que você vai ficar naquele estado por muito tempo. Então, assim, antes de tomar alguma coisa para melhorar o seu sono, cara, cuida do básico, cuida da sua alimentação, de uma higiene do sono, eu vou falar disso daqui já já. Cuida do básico primeiro, procura um especialista para te ajudar nisso e depois você coloca alguma suplementação, alguma vitamina, qualquer coisa que precisar. Mas primeiro vamos no básico, vamos com o pezinho no chão, não vamos sair gastando, parcelando um monte de coisa que às vezes não vai contribuir de fato, né? Gominhas, essas coisas aí também, né? A gente precisa tomar cuidado. Então, bora lá. Vamos para coisas práticas, coisa que você pode começar a fazer aí para melhorar o seu sono. Primeira coisa, né? Dá para criar uma rotina de pré-sono. Vamos pôr ali que você consiga 20, 30 minutinhos, ou se der para você 1 hora antes de dormir, você começa abaixando as luzes da sua casa, diminui as luzes da sua casa, ou opte por usar luzes amarelas, principalmente nesse período da noite. Passou ali das 7 da noite, se você é uma pessoa que fica em casa, né, depois do seu expediente ali e tal, procure usar luzes amarelas, né, uma iluminação mais ambiente. Se você tiver abajures, essas coisas para ligar, é melhor do que a luz que vem de cima, né, a luz do teto. Então, se você tiver a possibilidade de fazer essa troca, investe. Evita luzes das telas, então televisão, computador, celular. O máximo que a gente puder evitar ali entre 30 minutos e 1 hora antes de dormir é melhor, porque essas luzes, elas atrapalham justamente a produção de melatonina. Então, enquanto os nossos olhos estão recebendo aquela luz azul, né, das telas, é como se o cérebro entendesse que ele ainda não pode entrar no modo de descanso. Então, ele ainda não pode preparar a atualização. Ele ainda precisa continuar rodando o software do jeito que está. Então, mesmo que a gente deite cedo, mas fica com a televisão ligada ou com a tela do celular ali, o cérebro não vai entender aquilo como um momento de descanso. Ele vai entender que ele ainda precisa continuar funcionando por conta da incidência de luz. Então, o ideal é que você se afaste das telas um pouco. E aí, algumas coisas que você pode colocar aqui, primeiro, né, antes de deitar, você pode tomar um banho morno, tomar um chá, porque, né, certo que assim, aqui pra gente é muito calor, né, gente? Então, nem sempre dá pra fazer isso do banho morno, não. Às vezes a gente já vai dormir suando. Então,
considere aí os períodos adequados para fazer isso. Mas você pode tomar um chá, uma bebida que seja mais relaxante para você. Pelo amor de Deus, não vá tomar café, tá? Então, tome uma bebida que seja mais relaxante para você. Às vezes, um chá mais calmante. Pode ser um chá gelado, mas com uma substância mais calmante. Uma camomila, como chama? Um capim-santo. Esse tipo de coisa, tá? Também não vai tomar chá mate, porque chá mate também dá uma... Escolha as bebidas. Mas toma alguma coisa que seja relaxante, você pode tomar um banho, seja um banho refrescante nos dias de mais calor, ou um banho morno nos dias mais friozinhos. Então toma um banho, relaxa. Colocar uma música mais calma, uma música só instrumental. Tem vários lo-fis pelo YouTube, né, que a gente pode colocar aquelas músicas mais calminhas para embalar mesmo o sono, criar esse ambiente. Se você for do hábito da leitura, inclusive se não for também poderia começar, mas se você não for do hábito da leitura, lê alguma coisa, mas alguma coisa leve, sabe? Nada que vai deixar a sua cabeça pensando, fritando demais. Uma leitura leve, alguma coisa, lê ali umas 2, 3 páginas, isso também já vai fazer o cérebro abaixar um pouco. Tem gente que também gosta de fazer uma rotina de respiração, eu sou dessas. Eu gosto de colocar uma luz baixa ali e fazer uma respiração consciente. Então, respirar, contar ali até 10, né? Fazer 10 respirações. E aí, isso eu estou dizendo para o meu corpo que, pode começar a desligar. Tá? É tipo as luzes do cinema, né? Tá finalizando as coisas, vai começar o filme, abaixa as luzes. Então, é mais ou menos isso. Abaixa todas as luzes, acalma, começa a acalmar o seu corpo. E aí, o seu corpo vai entender, seu cérebro vai falar, putz, acho que está na hora da gente começar aí esse processo de atualização, de upgrade e backup. Outra coisa, citamos aqui, é um horário regular. Quanto mais você conseguir dormir no horário certo e acordar no horário certo, melhor. Não importa se é feriado, se você vai trabalhar, não importa. O importante é, você dorme às 10 para acordar às 6, 7, tenta manter esse padrão. Não tem problema, mas hoje eu dormi 10h30. Não faz mal, é ali perto desse horário, né? Hoje eu fui dormir 9h30. Tranquilo, mas é perto desse horário. Não adianta você dormir um dia às 8 e no outro à 1 da manhã. Né? Então, tem que ser um horário ali sempre aproximado e um horário também aproximado para você acordar, tá? Aí, no primeiro tópico ali, eu falei sobre criar o ambiente, né? E aqui eu destaquei isso. Crie o ambiente para o seu corpo entender, principalmente se você tem problema de pegar no sono, a cabeça fica acelerada no começo, né? Na hora que você deita, fica com muitos pensamentos. Começa a criar uma rotina de criar o ambiente. E aí, se você tem filhos, né, outras pessoas que moram com você na casa, tenta fazer isso com todo mundo junto. Começa a criar o ambiente junto com todo mundo junto ali. Abaixa as luzes do quarto das crianças, abaixa as luzes da sala, deixa desligado, tenta colocar um ring light, um abajur. Eu mesmo uso ring lights pela casa. Quando está chegando perto do meu horário do sono, eu desligo tudo, deixo meus ring lights por ali, né? Eu crio conteúdo, faço essas coisas, então eu tenho bastante. Então, eu deixo as minhas luzes espalhadas ali pela casa, numa luz mais amarela, uma luz mais quente. Cria esse ambiente. Tenta manter o silêncio. Então, mesmo que de repente você deixe uma televisão ligada, uma música tocando, alguma coisa passando, deixa um volume mais baixo, tenta, né, diminuir isso daí. Uma temperatura amena também, então assim, a gente sabe que pra gente que tá aqui, né, é muito calor, normalmente a gente tem ar-condicionado em casa, né, a maioria das pessoas tem, ou quem não tem usa um ventilador, tal, para refrescar ali, mas tentar manter uma temperatura amena na casa também é importante para criar esse conforto para o sono. Então, uns momentinhos antes, você já liga ali seu ar, deixa ali numa temperatura fresquinha para você porque aí na hora de você deitar e dormir de fato já vai estar tudo preparadinho. Então, crie o ambiente, tá?
Tomar cuidado com as bebidas, já falei aí, pelo amor de Deus, não vá tomar café. Tem gente que tem muito problema com café, né? Se tomar café depois das 5 da tarde, já vira o Tasmania e vai até o outro dia serelepe. Então, se você é esse tipo de pessoa, toma muito cuidado com as bebidas que tem cafeína, Coca-Cola e algumas outras plantas também, né? Como no chá mate e outros chás, chá preto, que tem ali cafeína na composição, se não cafeína, algumas outras substâncias que fazem a gente ficar mais acordado. Então, evitem essas bebidas, principalmente depois das 5, 6, porque isso pode sim interferir no sono. Tem gente que não sente muito, tem gente que sente um pouco mais, mas mesmo que não vá te atrapalhar na hora de pegar no sono, pode ser que isso te atrapalhe na qualidade do seu sono. Então, faz o teste. Se você tomou o café ali depois das 6, 7 e você está vendo que, putz, acordei à noite, dormi mal, senti que o sono não foi aquele sono reparador, presta atenção se não foi porque você tomou essas substâncias aí e o seu sistema nervoso não conseguiu desligar totalmente, porque ele está pilhado com as substâncias dentro do corpo. Atividade física. Se você não faz atividade física, deveria fazer, porque também ajuda a regular o sono. A atividade física, ela afeta diretamente o funcionamento do nosso círculo circadiano, que é esse ritmo do corpo de funcionar, né? No dorme e acorda. Que horas eu tenho que dormir, que horas eu tenho que acordar. Então, todas as substâncias que são liberadas no corpo durante uma atividade física, um exercício físico, diz para o corpo, né, fazer essa regulação. Então, todas as substâncias, tudo que a gente libera durante os nossos treinos, faz com que o corpo entenda que ele precisa fazer essa regulação, sabe? Eu não vou trazer os termos complexos disso aqui agora, porque acho que não cabe. Mas só para a gente entender que o corpo faz é esse movimento. Exercitou, todas as substâncias que são liberadas ali vão dizer para o nosso corpo que, olha, eu preciso regular esse sistema aqui. Então, a atividade física é muito importante. Outra coisa aqui é que, às vezes, isso eu vejo muito em pessoas com transtorno de ansiedade que eu tenho ao meu redor, que as pessoas sempre dizem assim, ai, mas eu deitei para dormir e fiquei com a minha cabeça muito pilhada. Fiquei pensando muita coisa. Aí eu peguei o meu celular e fiquei mexendo para ver se me dava sono. Gente, não é por aí. O celular vai afastar mais ainda o seu sono. Como eu falei, as luzes do celular, tudo isso vai fazer com que o cérebro entenda que ele não tem que descansar agora, ele precisa continuar funcionando. Então, você está com a cabeça a milhão ali, pensando demais, evita mexer no celular. Não conseguiu pegar no sono? Continua ali, insiste, porque uma hora você vai conseguir regular isso. E também, se acordou no meio da noite, alguma coisa assim, evita ir para a TV, evita ligar as luzes da casa, evita mexer no celular, porque senão você vai estar dizendo para o seu corpo que, ó, agora você já pode acordar e ficar acordado direto. Aí, às vezes, você dormiu 2, 3 horas ali na noite, acordou, despertou e já vai acabar ficando o resto da noite acordado, o que não é muito legal, tá? E aí, também já falei isso aqui no começo desse nosso bloco, se for necessário, procure ajuda médica, porque é muito importante, tá? A ciência tem várias formas de monitorar o sono, tem várias formas de observar, né, em que momento que você acorda mais ou não. E vários médicos podem te orientar quanto a isso. Se o seu caso está muito grave, putz, eu faço tudo isso, eu já tentei fazer uma higiene do sono, eu já tentei fazer um monte de coisa, já tomei até a tal da melatonina e não funcionou. Alguma coisa tem. Pode ser uma questão hormonal, pode ser algum outro transtorno, como a ansiedade, por exemplo, que pode estar afetando tudo isso. Então, procure ajuda médica, sempre. Deu um problema, corre para os profissionais que, é claro que eles sempre vão ter ferramentas, tá?
E aí é isso. Essas dicas que eu dei aqui, para vocês terem uma ideia do quanto é importante isso acontecer, essas dicas também fazem parte de algumas políticas ao redor do mundo. Tem países desenvolvidos que estão já colocando isso como política pública, como questão de saúde, para aumentar a qualidade do sono das pessoas. Então, está indo para o sistema de saúde todos esses acompanhamentos e todas essas dicas que eu dei aqui para que as pessoas consigam regular o sono delas. Porque, acho que a gente está vendo acontecer ao redor do mundo todo, aqui também, muitos casos de óbito por questão de doenças cardiovasculares, pessoas muito jovens, né, indo porque estão com essa questão de doenças cardiovasculares, e a gente viu que o sono impacta diretamente nisso. Então, é claro que tem uma relação entre todas essas coisas. O mundo hoje está completamente diferente, a gente está dormindo menos do que a gente dormia há muitos anos atrás, sabe? Então, e a tendência talvez seja que as pessoas fiquem cada vez mais acordadas. Por isso que é importante a gente sempre regular, e tem países aí que estão fazendo isso já como política pública para que a população não fique afetada aí por essa qualidade do sono, tá? Eu quero deixar também aqui a recomendação de um livro que se chama Por que Dormimos, do Matthew Walker. É um cientista, né? Ele estudou bastante essa questão do sono, e o nome do livro é Por que Dormimos. Se você quiser uma leitura prática sobre isso, esse livro é ótimo, então só deixar essa recomendação aí. Tem uma leitura bem acessível, tem informação bem acessível, então às vezes se você passa por um problema agudo com o sono, talvez ler esse livro possa te ajudar, tá? Inclusive já pode ser um livro de cabeceira para você ler antes de dormir. Olha só, já juntando o útil ao agradável. E é isso, gente. Para fechar, né, acho que é isso. Se você quer melhorar a sua energia, o seu foco, a sua fome, né, o seu apetite, tudo isso, você fazer o seu corpo funcionar 100% é dormir. Dorme bem, cara. Não é dormir muito, é dormir com qualidade, sabe? Não precisa de mais de 7, 8 horas de sono, se você é um adulto, tá? Se você é criança, talvez você precise de 11 horas, 10, 11 horas de sono. Mas se você é um adulto, uma pessoa idosa, você pode dormir as suas 8 horinhas ali, com segurança, você pode ter certeza que o seu corpo vai estar trabalhando. Ah, mas eu durmo 8 horas e ainda assim acordo com sono, Vai investigando outras coisas também, né? Às vezes suas vitaminas do corpo, essas coisas, por isso que é importante procurar um médico. Mas, basicamente, dormiu, fez o seu horário de sono ali bonitinho, você pode ter certeza que a chance do seu corpo pegar o ritmo de novo é muito grande, tá? Então, valorizem o sono. E é isso. Eu queria criar um leve desafio aqui de vocês escolherem uma dessas coisas que eu falei para fazer, né, pelo menos por uns 20 dias, 30 dias, e testar se o seu sono vai melhorar ou não, sabe? Tenta fazer um momento de higiene do sono, tenta diminuir as luzes, escolhe uma coisa dessas para fazer. E começar a criar isso, esse hábito, ver se o seu sono não vai melhorar e depois você me conta aqui nos comentários, tá? E é isso. Por hoje é esse o programa, deixar esse alerta aí para a gente cuidar do nosso sono, tá? Quero agradecer a presença de todo mundo que está aqui com a gente, ao vivo. Agradecer a todo mundo também que compartilhou. Se você não está inscrito, se inscreve aqui. A nossa comunidade está crescendo, tá? A gente já está passando aí, quase batendo 2.000 inscritos no nosso canal, o que é uma vitória. A tendência é crescer mais e mais. Então, se inscreve para você fazer parte disso, dessa história, para você depois olhar lá na frente e falar assim, caramba, eu comecei a assistir a programação da Andra TV quando ainda tinham só 2.000 seguidores, 2.000 inscritos no YouTube. E aí você poder contar essa história e fazer parte de tudo isso que a gente está construindo aqui. E é isso. Muito obrigada por hoje, gente. Agora está todo mundo liberado para viver o sábado.
hoje já começa a regular seu sono. Eu sei que hoje é dia de balada, né? Hoje é dia de sair, de curtir. Mas toma cuidado aí até que hora que você vai acordado para não prejudicar, porque segunda-feira também já tá perto, tá? Então é isso, gente. Um abraço para vocês, um ótimo sábado e até o próximo Saúde e Consciência.